Novas informações sobre a delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador de propinas do PMDB. Em um dos trechos, Funaro disse que o presidente Temer dividiu com o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que voltou a ser preso na semana passada, cerca de R$1 milhão em propina da Odebrecht. Funaro afirmou que buscou o montante no escritório do advogado e ex-deputado José Yunes, que é amigo de Michel Temer. Parte do valor foi enviado diretamente para a Gedel, na Bahia. Esse relato de Funaro se une à versão do ex-diretor da Odebrecht, o Cláudio Melo Filho, que em delação disse ter negociado com Temer e aliados a doação de Caixa 2 para as campanhas de 2014. Eu começo esse tema com você, Andreasa, e parte desses valores negociados foi distribuída por meio do José Yunes no escritório aqui em São Paulo. Quer dizer, a situação também muito complicada para o presidente Michel Temer, né? Complicada, né? Mas naquela mesma base anterior, Patrick Santos. Você foi até generoso com os vazamentos, porque eles estão acontecendo desde o final de semana, né? Os vazamentos relativos à delação do Lúcio Funaro. Aliás, não faz sentido, né? Não faz sentido em hipótese alguma. Mas especificamente, dado o volume desses vazamentos, que são, ou permitem a sugestão de que são seletivos, não faz sentido que isso continue em sigilo, né? Em primeiro lugar, portanto, é preciso levantar com rapidez e imediatamente o sigilo da delação do Lúcio Funaro, inclusive para que toda a imprensa possa ter acesso ao material e para que a sociedade possa ver e conhecer do que se trata. A gente tem que ter aprendido alguma coisa com a lambança do acordo dos Batista, esse de que falamos antes, né? É um presidente da República, não importa qual, quem pode cair, quem se quer derrubar, né? Não pode cair com base apenas na palavra de bandido, né? A gente precisa aprender com a clareza, com a transparência, para evitar que esse pessoal faça negócios com o instrumento da delação premiada, por exemplo, né? Opere para ganhar dinheiro, para se beneficiar, usando a delação premiada, que, portanto, ocorre o risco de cair em descrédito, pessimamente usada, manipulada como tá? Então é o seguinte, se o Funaro apresentou à justiça, como dizem que ele apresentou, ou como ele alega ter apresentado, provas. E o que são provas? Documentos, materialidade, né? De que Michel Temer, presidente da República, recebeu propina. Não é assim. Não é assim. Eu peguei $1 milhão na casa do fulano, que não é o Temer, e levei para casa do Beltrano, que não é o Temer. Mas o dinheiro é do Temer. Isso não dá, filhão. Tem que apresentar materialidade. Se tiver prova, só um minuto, se tiver prova de que recebeu propina, a gente sai do campo da especulação e entra na materialidade. Provas, tá? Se tiver provas, eu serei o primeiro aqui a defender a queda do presidente. Mas prova é prova. Vai, Vera. Essa coisa de dinheiro sendo entregue no escritório do Jorge Yunes não é nova, já tinha aparecido antes, né? A gente já viu isso na delação da Odebrecht. Do Cláudio Melo Filho, em outros momentos. Ele próprio, Yunes, admitiu ser a mula, né? Veio a público admitir que tinham entregue um pacote lá, uma mala, uma coisa que ele não abriu, mas que depois um emissário do Padilha veio buscar. E agora o Lúcio Bolonha Funaro dá um depoimento na mesma linha. Prova de entrega de dinheiro em espécie, acho que não vai ter. Não vai ter recibo, não vai ter o signo que recebi, o pacote contendo $1 milhão. Difícil. O que ele vai ter são as circunstâncias, o dia, quem estava lá, quem recebeu, esse tipo de evidência, de indício que você tem quando você fala de um crime dessa natureza, que é um crime de dinheiro em espécie. A não ser que seja uma ação controlada, como era no caso do nosso amigo Rocha Loures, que você flagra o cara recebendo a mala e correndo com a mala de dinheiro, não tem uma prova material possível dessa entrega. Agora, é inegável que o Jorge Yunes é uma pessoa muito ligada ao presidente, que
que o aparecimento dele novamente, nesse caso, é de novo tóxico para o Temer, como foi tóxica a prisão do próprio Gedel, como foi tóxica a aparição do Jorge Nunes lá atrás. É um círculo muito próximo ao Temer, que vai ficando todo ele interligado com coisas pesadas do tipo recebimento de dinheiro e outros crimes relatados. Isso não vai ter uma consequência imediata, Patrick, por quê? Como eu venho dizendo aqui há alguns dias, mesmo que tenha havido essa entrega de dinheiro, mesmo que se prove ou se pelo menos se induza alguma ligação desse dinheiro com o Temer, isso não tem um efeito concreto agora, porque são fatos ocorridos antes do atual mandato. Antes dele ser presidente da República, ele não pode responder por eles no exercício do cargo, vai responder por eles depois de dezembro de 2018. Mas o fato é que a situação vai ficando bastante complexa para o presidente e eu acho que a gente tem que discutir aqui esse vazamento aí da PF que atinge em cheio a Procuradoria-Geral da República, ajuda um pouco a enfraquecer de novo o Janot no momento em que ele vai apresentar. A gente sabe que a PF é um órgão ligado ao Ministério Público. Mas tudo bem, ontem a PF também apresentou um relatório contra o próprio Temer. Você veja que está tudo muito intrincado, está difícil até da gente desvendar as lealdades aí nesse jogo maluco da política. Vai, Madu. Pois é, Andreasa, provas é muito difícil você ter prova. Nem na mala do Rodrigo Rocha Louros tinha uma etiqueta dizendo Michel Temer, endereço tal, rua tal, número tal. Não existe isso, né? Ninguém dá recebi tantos milhões de reais ou dólares, né, por conta da propina, da obra tal, coisa tal. Também não existe isso. Existem evidências. Existem claras evidências. Você ligar os pontos, ligar os fatos. Provas cabais, você nunca vai encontrar, mesmo que você está ligando com criminosos, digamos assim, em alguns pontos bastante sofisticados. E outros não, são bastante rudimentares, mas em alguns outros são bastante, ou pelo menos os fundamentos da bandidagem eles conhecem. Não passam recibo, né, para dinheiro ilegal. Né? Agora, o que fica evidente, né, nessa questão do presidente, independente ele não pode realmente ser julgado por fatos anteriores a ele ter tomado posse no cargo. Mas, do ponto de vista moral, como é que fica? Com que moral Michel Temer vai governar o nosso país? E pior que isso, com que moral ficamos nós ao aceitar ser governados por um indivíduo que tem uma folha corrida, não tem currículo, tem folha corrida, né? Responde por delitos gravíssimos, ou pelo menos é suspeito de nem que não respondesse, mesmo que fosse suspeito, né? Já é um fato grave, já é inaceitável. Então, para nós brasileiros, é vergonhoso. Para o Brasil, no cenário mundial, é vergonhoso, é inaceitável. É possível a gente viver, pessoal, nós aceitarmos passivamente o Brasil ficar nessa situação? Fala, André. Então, eu acho que eu não fui suficientemente claro. Eu também acho difícil ter provas, nota, recibo. Eu acho que nesse tipo de corrupção não se faz essa movimentação. Não sou eu quem está alegando ter provas. Quem diz ter provas, pelo menos está nos jornais hoje, quem diz ter provas de que pagou, de que o Temer recebeu propina, é o senhor Lúcio Funaro, na sua delação, né? É o que está nos jornais. Ele afirma ter provas de que Michel Temer recebeu dinheiro. Então, eu estou cobrando, pelo amor de Deus, que essas provas que ele diz ter apareçam. Eu concordo com vocês, acho difícil que elas existam. Mas ele, Funaro, o delator, que diz ter. Vocês entendam? Outra coisa, sobre o Michel Temer, né? Eu acho que ele não tem condições morais de ser presidente. Acho que o Janot não tem condições morais de ser procurador-geral da República. Faltam condições morais no Brasil. Agora, apenas para esclarecer, acho que serve para todos nós aqui, eu não votei no Michel Temer, hein? Quem votou no Michel Temer foram os petistas. Vera, diante tem razão.
Diante disso que o próprio Andreas e o Madhu falaram, quer dizer, o presidente só pode ser investigado por algo ocorrido no exercício do cargo, então isso enfraquece tudo isso que a gente vem dizendo, né? Também a segunda denúncia do Janot, de certa forma, cada vez mais enfraquecida. Quer dizer, então, como é que fica a situação do presidente? Você acha que... Ele vai levando, Patrick, ele já abdicou de ter... na recuperação econômica, por onde o país caminha? Acho que era importante a gente falar um pouquinho diante de tanta notícia ruim, mas enfim... O país caminha numa situação surrealista em que a política está imersa num mar de lama, totalmente submersa, a ponto de atingir quase todos os órgãos, quase todos os poderes de alguma maneira, mas apesar disso, a economia se recupera. É uma economia que se recupera apesar do governo e não por conta do governo. Ela vai ali, a economia real, mostrando vigor, por vários motivos, porque chegou ao fundo do poço e aí tem um crescimento que é praticamente vegetativo, porque as condições internacionais são muito favoráveis e tem uma liquidez de recursos abundante por aí, e esses recursos começam a voltar ao Brasil, porque vem no Brasil mercado consumidor, chance de investimento de longo prazo, chance de investimento em infraestrutura, que no resto do mundo já é algo que está mais ou menos consolidado e no Brasil ainda não. Por várias razões, o dinheiro começa a voltar para cá, o desemprego começa a ceder, aí fruto também do reaquecimento do mercado interno. Então, o que o Temer vai tentar fazer é surfar um pouco nessa realidade econômica que não é ditada pelo seu governo. No que depende do seu governo, a economia não vai bem, que é o fiscal. O fiscal vai mal, o governo patina em conseguir o ajuste fiscal, que era uma de suas principais bandeiras. O governo patina nas reformas, ainda assim, o governo, ele resta apenas dizer que o Brasil se recupera, que o Brasil está no rumo certo, que aí essas tentativas são de desgastá-lo nesse momento, mas veja que o que há de ganho no governo Temer não depende dele. É uma situação esdrúxula, surrealista. Quer falar alguma coisa aí, Andreas? Ou vamos para o nosso intervalo para voltarmos falando do depoimento do Lula para o Sérgio Moro? Vai lá. Eu quero falar uma coisa só, claro. Sobre o panorama aí, que sumiu do noticiário, a reforma política, né? Que eles chamam de reforma política, o puxadinho político. Eles precisam votar qualquer mudança para que tenha valor na eleição do ano que vem até o final deste mês. Estão votando hoje, já aprovaram umas coisas já. Então, pois é, mas o substancial, que é o financiamento público de campanha, está muito obscuro e, olha, eles vão aprovar aos 48 do segundo tempo um modelo terrível, às escuras. Olha o que eu estou dizendo. O que já aprovaram hoje é que caberá aos partidos distribuírem da maneira que bem entenderem os recursos desse tal fundo de financiamento de campanha, cuja criação ainda não foi aprovada. Ou seja, eles estão aprovando os puxadinhos antes da obra principal. Diga, Madhu. Vai, Madhu. É uma loucura. Não, eu só quero discordar da Vera na questão da recuperação da economia. Eu só estou vendo um movimento especulativo. Eu não consigo ver consistência, principalmente capital estrangeiro, sabendo que o Brasil não está com o setor público, as contas públicas em colapso, que não existe nenhum movimento no sentido de se reorganizar as contas públicas, as reformas, principalmente da Previdência. A cada dia que passa, esse problema só se agrava, esse é um problema gravíssimo. Então, eu percebo mais um movimento especulativo, até de natureza interna, né, endógena, do que vir em capital estrangeiro. Não acredito. Pode vir com caráter meramente especulativo, mas não com um caráter de investimento em capital fixo, investimento que permita a retomada do emprego e da economia. Não, infelizmente, Vera, nesse caso eu não concordo com a sua análise, não.